Vocês é da Polícia Federal, vocês são os responsáveis por isso, por entrar nessa onda desse maluco do Alexandre de Moraes. Vocês vão se fuder. Se depender de mim, vocês, cachorrinhos da Polícia Federal, Fábio Shor, agentes, escrivães, eu vou atrás de vocês. Quem é que me garante que vocês não vazaram para esses criminosos entrarem na casa dos meus avós? Pessoas idosas. O filho da puta do Alexandre de Moraes congelou a minha conta, congelou a conta da minha mulher. Olá, bem-vindos a mais uma conversa nossa aqui para analisar materiais que circulam por aí. Olá. Hoje, olha, a gente tem um trecho de transcrição que é denso, de um vídeo do YouTube. Qual vídeo seria? O título é longo e já dá o tom. Surto histórico, Eduardo Bolsonaro acusa Moraes de sequestrar seus avós e ameaça a Polícia Federal. Veio do canal TV Afiada. Ah, certo. Título forte mesmo. E a nossa ideia aqui é fazer aquela análise cuidadosa, sabe? Desmontar um pouco as declarações que estão nesse trecho. Entender as acusações, né? O relato do incidente que ele faz. Isso, e também perceber a carga emocional, que parece bem alta ali. E, muito importante, né? Foco total no que está escrito ali no conteúdo que a gente tem em mãos. Perfeito. Sem adicionar nada, sem julgar, só entender a estrutura do discurso dessa fonte específica. Exato. E, bom, já de início dá para ver que é uma manifestação verbal intensa, né? Tem acusações bem sérias contra uma autoridade do judiciário, contra a Polícia Federal. E tudo isso meio que entrelaçado com o relato de um crime, um assalto. Pois é. Então, nosso trabalho vai ser esse. Olhar os elementos, a narrativa que ele constrói, as palavras que ele usa, como tudo se conecta nesse fragmento específico. É uma análise da retórica ali. Ok, então vamos lá, mergulhando nisso. O que salta aos olhos primeiro, assim, quase de cara, são as ameaças bem diretas à Polícia Federal. Sim, isso é bem explícito. O texto traz falas como: vocês é da Polícia Federal, vocês são os responsáveis por isso. Já começa colocando a responsabilidade neles, né? Exato. E não para por aí. Essa responsabilização vem junto com ameaças que vão escalando, né? Como assim escalando? Bem, começa com esse vocês mais geral, né? A instituição. Mas logo depois vem algo mais forte. Vocês vão se fuder se dependerem de mim. Bem direto. E aí culmina numa ameaça que parece mirar mais especificamente, ainda que com um nome só. Vocês, caçourinhos da Polícia Federal Fábio Shor, agentes escrivães, eu vou atrás de vocês. Nossa. E essa passagem do geral para o específico e usar esse termo, cachorrinhos. O que isso faz no discurso dele, na sua opinião? Olha, é uma estratégia retórica bem clara, né? Primeiro, personalizar a ameaça torna tudo mais direto, talvez mais intimidatório para quem ouve. Certo. E o termo cachorrinhos, então? É chave, é uma escolha de palavra que busca claramente desumanizar, diminuir quem ele está mirando, né? Coloca numa posição de subserviência, de quem não tem vontade própria. Entendi. Retoricamente, isso meio que serve para justificar a própria agressividade dele, sabe? Como se ele não estivesse ameaçando agentes do Estado, mas sim cachorrinhos. É uma forma de tirar a legitimidade deles muito potente nesse sentido. Faz sentido. E essa hostilidade toda não fica só na PF, né? O texto mostra que logo depois o foco vai para o ministro Alexandre de Moraes. Sim, ele conecta o ministro e a PF com o crime, com o assalto na casa dos avós. E a forma como ele faz isso é interessante. É com uma pergunta, né? Uma pergunta bem carregada. Quem é que me garante que vocês não vazaram para esses criminosos entrarem na casa dos meus avós, pessoas idosas? Essa construção do ponto de vista da retórica, é bem eficaz, né? Mesmo sendo uma insinuação. Como assim? Ele não afirma que vazaram. Ele joga a dúvida, né? Quem garante que não? Isso meio que o protege de uma acusação direta, talvez. Mas o efeito em quem está ouvindo pode ser parecido com o de uma afirmação feita. Ah, entendi. Ele cria uma ponte, então, entre a ação das instituições e o crime. Exatamente. Ele cria essa ponte. E ele mesmo detalha qual seria a ação institucional um pouco antes ou depois, né? Sim, ele fala explicitamente e com palavras bem fortes. O filho da puta do Alexandre de Moraes congelou a minha conta, congelou a conta da minha mulher. A ligação parece ser essa, né? A ação do Moraes teria, de algum jeito, exposto informações. Isso, ele coloca lado a lado.
A ação judicial, o congelamento de contas, e o crime, o assalto. E aí ele sugere que uma coisa levou a outra ou que houve, no mínimo, uma responsabilidade indireta ali, por vazamento, por negligência, por má-fé. E a linguagem que ele usa para o ministro. Filha da puta, obviamente hostil. Extremamente hostil. E serve para quê? Para reforçar essa culpa que ele está jogando ali, né? Para personalizar o conflito todo e aumentar ainda mais a carga emocional da acusação. É uma forma de direcionar a raiva que ele sente pelo assalto para essa figura de autoridade que ele vê como adversário. E essa estratégia de ligar uma ação do Estado a um crime que acontece depois, insinuando essa causa e efeito, sem prova concreta ali no texto. Isso é algo que a gente vê em outros discursos, assim, de confronto? Olha, é uma tática que aparece, sim, principalmente em cenários de muita polarização, muito conflito. Funciona porque explora uma desconfiança que talvez já exista, né, em relação às instituições, às autoridades. E aí, quando ele conecta um evento pessoal e traumático, poxa, um assalto a familiares idosos com ações de um adversário político ou institucional, ele consegue várias coisas ao mesmo tempo. Tipo o quê? Bom, primeiro, ele faz a ação original, o congelamento das contas, parecer ainda mais grave, né? Segundo, ele se coloca como vítima não só de uma medida legal, mas de uma perseguição que teria tido consequências criminais, violentas. Certo. E terceiro, ele mobiliza a indignação de quem o apoia contra esse adversário. É uma forma bem forte de usar um evento pessoal para alimentar o embate político. Entendi, faz todo sentido. Agora, vamos olhar para o assalto mesmo? Os detalhes que ele conta na fonte. E aqui a coisa fica bem gráfica, né? Sim, a descrição é detalhada. Ele descreve a ação dos criminosos. Ele fala que usavam luvas, mas que um deles tirou a luva para conseguir aplicar fita adesiva na boca das vítimas. Ele diz assim, para botar o negócio na boca da gente, botar é um silver tape. Nossa. Esse detalhe da luva sendo tirada para poder usar a fita silver tape é muito, muito vívido. E tem um peso, né? Qual peso você acha? Primeiro, sugere um certo cálculo do criminoso, né? A luva para não deixar digital, mas ter que tirar para manipular a fita. Talvez mostre um certo despreparo ou tensão ali no momento. Pode ser. E segundo, o silver tape na boca é um símbolo muito forte de silenciamento, de controle. É uma violência que não deixa uma marca física óbvia, como um corte, mas o impacto psicológico é imenso. A escolha de narrar esse detalhe não deve ser por acaso. Enfatiza a vulnerabilidade, o trauma. Sim, é bem impactante. E ele continua falando da duração. Ficaram mais de 1 hora. Bastante tempo, né? Muito tempo para um assalto residencial. E o estado da casa depois, reviraram tudo, tá tudo revirado aqui. E o que levaram? Ele cita os celulares e algumas joias. O que essa combinação de detalhes, tempo longo, casa revirada, itens específicos, sugere sobre o crime, sempre segundo o que ele está contando? Olha, a duração longa, mais de 1 hora, faz pensar que os criminosos talvez se sentissem seguros ali, ou que estavam procurando algo com muito cuidado. Não foi aquela coisa rápida de pegar o que está na vista e sair correndo. Certo. O fato de revirarem tudo reforça isso. Uma busca intensa. Talvez por algo específico, né? Além do óbvio, como dinheiro e joias. Os itens que ele diz que levaram são comuns, sim, celular, joia. Mas a intensidade da busca, do jeito que ele descreve, pode ser interpretada por ele e aí apresentada para o público dele como algo que vai além de um crime patrimonial comum. Talvez ligando com as outras suspeitas dele, né? E essa suspeita sobre o que eles procuravam, ele mesmo verbaliza, ele afirma. Eles estavam procurando dinheiro, mas não para por aí, né? Não, ele adiciona uma camada que politiza diretamente o motivo. Exato, ele diz. Eles já vieram certo que disseram que os amigos do Bolsonaro tinham dito que aqui tinha dinheiro, que ele mandava dinheiro para cá. Isso é, nossa, uma alegação muito séria. Extremamente séria. É aqui que a narrativa dele conecta o crime que poderia ser comum diretamente com o universo político que ele menciona o tempo todo. Ele não só diz que era dinheiro, mas ele diz quem teria dado a informação para os bandidos. Os amigos do Bolsonaro.
E mais, ele diz que essa informação teria sido dita pelos próprios criminosos durante o assalto. Isso é um ponto crucial na narrativa dele. Por quê? Porque, se fosse verdade, mudaria a natureza do crime, né? Agora, se for uma interpretação dele ou uma adição retórica, funciona como uma ferramenta muito poderosa para quê? Para ligar quem ele vê como adversários políticos, quem o investiga, quem bloqueia as contas, a um evento violento, traumático. E para sugerir que informações sobre as finanças dele, reais ou supostas, estariam circulando por aí e sendo usadas para motivar crimes. Analisando só essa alegação de que os bandidos teriam dito isso sobre amigos do Bolsonaro e dinheiro, qual a função disso dentro do discurso todo que a gente está vendo? Olha, tem várias funções, eu diria. Primeiro, reforça a ideia de que ele e a família não foram vítimas por acaso, mas alvos específicos. Entendi. Segundo, ele constrói uma narrativa de perseguição política que vai até o submundo do crime. Pesado. Terceiro, ao colocar essas palavras na boca dos assaltantes, sempre segundo o relato dele, claro, ele dá uma aparência de autenticidade externa. Como se não fosse só ele interpretando, mas um fato que foi revelado ali, na hora do crime. Faz sentido. E quarto, talvez o mais importante nesse contexto todo das acusações contra Moraes e a PF, isso cria uma simetria meio perversa. As autoridades investigam e bloqueiam contas, supostamente por dinheiro, e agora até criminosos o perseguem pelo mesmo motivo, dinheiro. Como se houvesse uma ligação de propósito entre eles, entende? Mesmo que por meios diferentes. É uma construção bem complexa para gerar indignação e solidariedade a ele. Complexo mesmo. E ainda tem mais detalhes que ele dá sobre os criminosos na fonte. Um deles teria abordado uma vítima no banheiro, um lugar super íntimo, né? Exato. A abordagem no banheiro intensifica demais a sensação de violação, de invasão da privacidade, da vulnerabilidade total das vítimas. É um detalhe que causa repulsa e empatia em quem ouve. E tem aquela sensação que ele expressa de que não foi algo aleatório. Parece que já veio mandado. Sim, sim. Como a gente interpreta isso? Essa frase parece que já veio mandado, é um pouco ambígua, né? Mas a leitura mais óbvia é que sugere premeditação. Que os criminosos tinham um alvo certo, um plano definido, talvez com base em informações que receberam antes. O que se encaixa na narrativa maior dele. Exatamente. Se encaixa perfeitamente na narrativa de que não foi um crime comum, mas algo direcionado. E isso reforça as suspeitas que ele levanta sobre vazamento ou sobre uma motivação ligada a ele mesmo. O relato também dá umas características dos assaltantes. A origem que eles teriam dito. Disseram que era do Rio, que era da Penha. E o jeito de falar, ele até dá exemplos. E que socaque é de roceiro, nós a nós vai, nós faz. Ele parece querer caracterizar bem essas pessoas. Sim, essa caracterização é interessante. A origem que eles teriam dito, Rio, Penha, pode ser verdade ou não, mas na narrativa deles serve para dar uma identidade para os agressores. Certo. E a descrição do jeito de falar, socaque é de roceiro, nós faz, também funciona para pintar-nos de um certo jeito. Talvez como pessoas de origem mais simples, ou com um sotaque, um dialeto específico. Dependendo de para quem ele está falando, essa caracterização pode ativar certos estereótipos, né? Consciente ou inconscientemente. É mais um elemento na construção da cena toda. Sim, mais uma camada na construção da cena e dos personagens. Sempre do ponto de vista dele, de quem está narrando. E tem uma frase final ali que parece cortada, eu falei ele, talvez mostrando a emoção dele ao lembrar, né? Interromper o próprio pensamento. Então tá, vamos tentar juntar tudo isso, recapitulando o caminho que a gente fez nesse trecho da transcrição. A gente começou com as ameaças bem diretas, nominais até, contra a Polícia Federal, usando palavra depreciativa. Sim, cachorrinhos. Isso. Daí passamos para a acusação principal, que conecta o ministro Alexandre de Moraes e a própria PF a um assalto violento contra familiares dele, levantando a suspeita de vazamento de informação por causa do congelamento de contas. Aí a gente analisou o relato detalhado do assalto, a violência implícita da fita adesiva, o tempo longo, a casa toda revirada, o que foi levado. Os celulares, as joias. Vimos como o motivo que ele diz que os criminosos deram foi politizado,
amigos do Bolsonaro, dinheiro enviado. A conexão direta com a política. E, por fim, esses detalhes sobre os próprios assaltantes, origem, jeito de falar, reforçando a ideia de que foi algo direcionado, não aleatório. E tudo isso, claro, banhado numa emoção muito forte e numa linguagem bem agressiva. Exatamente. A síntese que a gente pode tirar dessa análise mais detalhada é que revela uma estratégia de discurso bem amarrada, sabe? Mesmo que baseada em alegações e insinuações. Amarrada como? Ele usa um evento real e muito traumático, que foi o assalto, como o centro de uma narrativa que o coloca como vítima em várias frentes. Vítima das instituições e do crime. Isso. Vítima das ações institucionais, como o congelamento de contas, vítima de um crime violento, o assalto, e na argumentação dele, esses dois eventos estão ligados, possivelmente por uma ação deliberada ou por negligência das mesmas autoridades que o investigam. E as ameaças da PF entram aí como? Como uma reação a essa percepção de injustiça, de perseguição. A descrição tão viva do crime e essa politização do motivo servem para quê? Para aumentar a gravidade da situação toda e jogar a responsabilidade nos adversários políticos e institucionais dele. Entendi. E é fundamental a gente frisar de novo. Estamos analisando como ele constrói essa narrativa na fonte que a gente tem. A verdade dessas conexões que ele alega não está comprovada ali no trecho. O que a gente analisou foi a forma do argumento e a função de cada parte na retórica dele. Perfeito. Bom, terminando essa nossa exploração do material, fica muito clara a força desse discurso, né? A intensidade do que é dito é palpável. As acusações são muito sérias e a história do incidente é perturbadora. Sem dúvida. O que a gente tem nesse trecho é uma mistura complexa. Tem desabafo pessoal de quem passou por um trauma, mesmo que indireto? Tem. Tem denúncia de crime? Tem. E tem um confronto político-institucional muito claro, muito agressivo. Com certeza. E essa mistura toda levanta discussões importantes que vão além desse caso específico, né? A gente discute muito os limites da liberdade de expressão, ainda mais quando envolve acusações tão graves contra instituições, contra autoridades e ameaças diretas como as que vimos. Verdade. Esse trecho é quase um estudo de caso de como a retórica pode andar nesses limites. E mais, ele mostra de um jeito muito forte como experiências pessoais, especialmente as traumáticas, podem ser não só contadas, mas interpretadas e encaixadas estrategicamente dentro de conflitos políticos que já existem. O evento deixa de ser só um crime e vira um argumento na disputa, né? Exatamente. Vira uma peça de evidência na guerra de narrativas maior. E isso leva a gente para uma reflexão final, para quem está nos ouvindo, pensando em tudo que a gente conversou aqui. Como serão que a vivência de coisas pessoais fortes, um crime, uma ação na justiça, uma dificuldade financeira, enfim, como isso interage com esse clima de polarização política que a gente vive? Boa pergunta. De que maneira essa mistura pode talvez distorcer ou dar um novo significado para a forma como os fatos são contados, são entendidos e até usados no debate público? É uma questão bem complexa, né? Sobre como a gente constrói narrativas e percebe a realidade hoje em dia. Fica aí para a gente pensar. Com certeza. Algo para refletir.